Oi, Aline, lindeusa. Boa noite. Oi, Lu, boa noite. Vamos lá, chegando todo mundo na hora. Hoje a gente vai falar de sexualidade e prosperidade. A gente vai falar dos impactos positivos e negativos do equilíbrio ou desequilíbrio, né? Dessa energia. Tem uma energia aí que está ligada a isso tudo. Eu vou falar um pouquinho da energia Kundalini, da leitura dos chakras, né, dos princípios herméticos também. Oi, Su, boa noite. E o Júlio vai trazer para gente a leitura das constelações familiares e também outras, né, que corroboram para a gente ter elementos para fazer um. Não é nem de aproveitar melhor, mas no sentido de não dispensar, né? Oi, Carlos, boa noite. Oi, Júlio, chegou? Vamos lá. Vamos chamar o Júlio para cá com a gente. Oi, Andréia, boa noite. Vamos ver, o Júlio já vai entrar aí com a gente. E da gente, então, não desperdiçar. E como que às vezes a gente não sabe, mas está dispensando, né? Oi, Vanessa, boa noite. E aí, quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, gente, sempre é ótimo, né? Essa interação. Então, coloquem para gente os comentários, né? E deixem as perguntas. Também, meu amor, saudade. Depois tem várias coisas para te contar, porque eu não estou conseguindo dar conta das mensagens dessa semana. Tá uma loucura. Processo de mudança, um monte de coisa acontecendo. É, e aí a gente vai trazer para vocês alguns elementos. Depois, no final, a gente vai trazer algumas práticas também. E deixa eu ver aqui, deixa eu tentar colocar o Júlio novamente aqui. Deu algum momento na entrada dele. Eu estou aqui com o minha roda sagrada xamânica aqui, com a fumacinha aqui que vocês estão vendo. Oi, Júlio, boa Olá noite. a todos, tudo bem? Tudo certinho? Que Sejam bem-vindos. bom que você entrou. E aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Já fui aqui pedindo para o pessoal deixar bastante pergunta hoje para a gente, bastante comentário, né? Porque a gente vai trazer algumas abordagens que corroboram nessa ampliação, expansão, né? De aproveitamento para melhor prosperidade, né? Dessa energia que é presente, que é uma função vital de todos nós. E acho que todas as dúvidas aí, perguntas, comentários podem enriquecer bastante, né? Não, com certeza. E até porque, né, Adriana, esse é um assunto que é muito controverso, muito pouco falado, né? Por exemplo, o assunto dinheiro, ele é muito explorado por coaches, por exemplo, né? Inclusive tem a área do coaching financeiro, né? Então, se fala Sim, muito em dinheiro, em prosperidade, mas as bases, eu vejo muito pouca gente falando, né? As bases, a energia do dinheiro, da onde vem a energia, o que é o dinheiro, propriamente dito, né? E a gente vê que isso é pouco explorado, porque, é claro, a gestão do dinheiro é uma outra abordagem, não é isso que a gente vai sim, fazer hoje, muito embora seja extremamente necessária. Eu vou repetir, a gestão do dinheiro, aprender a gerir o dinheiro, entender mais sobre o dinheiro, seria fundamental, ok? E isso é muito pouco, talvez até ensinado nas próprias escolas. Eu não entendo porque o modelo escolar atual eu não consigo entender. Eu, infelizmente, tenho muita dificuldade para entender porque, por exemplo, com uma matéria básica como psicologia, uma psicologia introdutória, um coaching introdutório, a introdução às finanças, né? Não é aprendido já para os adolescentes do segundo grau, porque seria fundamental para eles.
Seria fundamental esse Verdade. entendimento, porque eles teriam uma maturidade diferente. E você pega um menino, ele não entende nada disso, de fluxo de caixa, o que é ativo, o que é passivo, conceitos muito básicos, qualquer um poderia entender. Então, só para fazer um refresh, né, sobre isso tudo que eu falei, a ideia hoje é falar sobre as energias, né? Falar da sexualidade, uma abordagem de energia, né? O que eu vou trazer, isso eu queria frisar muito, tá, pessoal? Estou vendo que tem pessoas entrando aí agora. Estou até esperando para falar isso, porque, de repente, depois as pessoas vão entrar e aí não vão entender por que eu estou falando o que eu estou falando. Como foi o questionamento da última live, né? Não, mas com base em que ele está falando isso, etc e tal. Então, todos nós, quando vamos fazer, né, qualquer tipo de trabalho, a gente tem que se basear em alguma coisa. O que eu vou estar trazendo para vocês hoje aqui é uma abordagem da constelação familiar, ok? Quem criou isso? Um cara excepcional chamado Bert Hellinger. A ideia não é falar agora do Bert Hellinger e o que ele criou, mas ele trouxe para a humanidade, né, uma interação, uma abordagem sistêmica do impacto que as famílias, que o relacionamento, né, das famílias trazem para a nossa vida atual. Vocês acham que as tuas famílias anteriores, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, tua bisavó, teu bisavô, teu tataravô, tua tataravó, vocês acham que eles influenciam na tua vida hoje? De alguma forma, sim. O passado ele influencia o presente, mas não define o futuro. Isso é que eu gosto de falar. Muito embora você tenha toda uma carga, né, que veio do passado, não significa que vai definir. Mas você traz essa carga, sim ou não? Você traz uma história de família que vem da tua herança, né, familiar, do teu pai, do teu avô, da tua avó, enfim. Você traz isso. Então, eu quero frisar. Então, o que eu vou falar aqui hoje vou trazer uma abordagem, né, de energia masculina e energia feminina, né? A força que vem do masculino e a força que vem do feminino, baseado nas constelações familiares. Então, pode ser que alguém entre depois, mas eu estou entendendo, ele parece ser meio machista. Isso é uma abordagem machista. A ideia não tem nada. Tudo isso que quando a gente fala que é machista ou é feminista, é uma identificação. É que a gente está se identificando a algo. E o problema dos relacionamentos é justamente esse, identificação. Eu fazer uma projeção de você. Eu dizer que você é isso. A Adriana é assim. Quer dizer, a Adriana às vezes nem é assim, mas eu defini, rotulei, e qualquer coisa que a pobre da Adriana faz, a Adriana é assim. Não adianta. Eu já sei, a Adriana, ela falou isso por causa disso, por causa daquilo outro, e ela tô achando ela meio estranha, ela tá meio fria. Cara, tudo é você que está identificando, entendeu? Tudo, na realidade, é você que está projetando, é uma interpretação tua. Às vezes ela nem está fazendo nada disso. Vamos dizer que ela não responda meu WhatsApp, isso acontece muito. Problemas com WhatsApp, problema de comunicação, clássico isso. Então, eu não respondi a ela, tá vendo? Ele não gosta mais de mim. Ou ele agora não está respondendo, é por isso. Tudo é um jogo de identificação que ele está na mente. Ele não é exatamente o que está acontecendo. Entendeu? E fala muito mais da gente do que do outro, né? Que a gente percebe no outro fala muito mais da gente, né? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando muito mais dele mesmo do que de Paulo. Entendeu? Exatamente. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando mais dele do que de Paulo, porque ele só pode falar sobre o que ele entende, pelo que ele é. Ele não consegue falar mais do que isso, porque ele não tem essa visão ampliada. Então, eu não posso te definir. O erro começa na definição. Então, explorando um pouco mais esse assunto, eu queria trazer essa visão de que o que eu vou estar transmitindo hoje é o quê? São recursos para que a gente tenha um entendimento maior. A saída da humanidade é o quê? A sabedoria. É a gente entender, se conhecer mais, nós nos conhecermos mais. Porque o grande problema hoje é a ignorância. Por eu não conhecer, eu crio as explicações que são minhas, que estão dentro de mim. Então, essas explicações, muitas vezes, elas não têm a ver
com a realidade. E a constelação familiar, a PNL, a hipnose, todas elas têm a função de quê? De acelerar processos. Por exemplo, se eu quero acelerar um processo, né, com relação a uma mudança, se eu usar a hipnose, ela é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Pouco, não? É muito eficiente. E a questão é, Júlio, mas a hipnose é isso, é isso, aquilo, etc. e tal. Né? Existe muita contestação por parte do psicólogo, por exemplo, com relação à hipnose, mas Freud abandonou a hipnose. O Freud abandonou a hipnose por vários motivos. Não que a hipnose não funcionasse. A hipnose, ela funciona de fato. A hipnose, ela funciona, ela é utilizada hoje, né, em várias atividades, por exemplo, para extrair um dente, para você colocar uma pessoa dentro do avião, a pessoa não consegue colocar a pessoa dentro do avião, para pessoas que têm medo de falar em público. Eu já fiz esse processo, de fazer uma pessoa falar em público através da hipnose. Entendeu? Então funciona, a pessoa não fala nada, daqui a pouco a pessoa está falando, está conseguindo, né, se comunicar. Então, para que serve isso? Então, a constelação familiar, ela vem para quê? Ela estuda, é uma postura fenomenológica, que ela estuda o fenômeno e ela se traduz para que a gente possa ter um entendimento mais rápido da situação para a tomada de decisão. Então, da mesma forma que a PNL, né? Quem criou a PNL? John Grinder e Richard Bandler. Como é que eles criaram a PNL? Eles codificaram 3 grandes terapeutas, Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir. A Virginia Satir era especialista em terapia de casal. Ela conseguia resolver problemas de relacionamento de casal em 5 sessões, o que um terapeuta tradicional levava 1 ano. Em 5 sessões. Então, o que ela falava? Como ela falava o que ela falava? O John Grinder, Richard Bandler, eles fizeram exatamente, eles codificaram. Um era linguística, era da área linguística, e o outro era da área matemática. Eles codificaram tudo e viram o que esses melhores terapeutas faziam para acelerar os processos. Essa é a PNL. Então, ela não substitui nada. Ela serve para acelerar o processo. E hoje eu fiz essa introdução para que eu pudesse falar com tranquilidade sobre a constelação familiar. Eu não criei constelação familiar. A constelação familiar traz pressupostos. E são esses pressupostos que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Ok? Feita essa introdução, não sei se alguém tem alguma pergunta ou a Adriana quer fazer algum tipo de comentário. Não, é ótimo, porque você acabou falando de várias possibilidades, né? E eu acho bem interessante, porque a ideia nossa hoje é trazer essa convergência, né? Onde muitas abordagens se encontram. Então, não é uma questão de uma opinião, né? Que a gente há um achismo, né? Mas uma convergência de algumas filosofias milenares com ferramentas terapêuticas, né? Abordagens de comportamento humano, né? Que no caso da constelação familiar inclusive o Bert Hellinger, ele teve uma base psicanalítica para poder formatar e ele observou as tribos aborígenes. Então, quando ele fala do comportamento familiar, quando ele fala do comportamento de pai, de mãe, né, dos arquétipos, ele está falando em cima dessa observação de sociedades tribais, né, que são sociedades muito mais simples de se observar, uma estrutura mais simples. E a gente carrega no nosso inconsciente essas memórias todas. Então, por exemplo, essa coisa do masculino e feminino, né? Eu quero fazer um adendo, nem estava no nosso plano, Júlio, mas vou pedir licença aqui para colocar, porque achei super pertinente, me lembrei agora, né? De uma observação sobre esses arquétipos de masculino e feminino, né? Então, a gente tinha lá atrás, né? Vamos colocar botar as 7, 8 gerações para trás, né? A gente tinha o quê? O homem, ele tinha que saber. Ele era um bom homem para casar se ele fosse um bom procriador e um bom caçador, né? E a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então tinha que ser uma boa zeladora, né? Do lar e da família, né? Então, aí o que eu quero dizer? Nós evoluímos, a sociedade mudou. Hoje não tem absolutamente mais nada a ver
mas a gente ainda carrega no nosso inconsciente, né? O gosto, a mulher escolhe, né, um bom procriador e um bom caçador, e o homem ainda escolhe, muitas vezes, uma boa cuidadora, né? Por quê? Porque a gente é machista? Não, porque isso está muito entranhado no nosso inconsciente, a gente nem se dá conta que quando a gente se agrada de alguma coisa, está presente aquele arquétipo lá do inconsciente coletivo, né? E aí depois a sociedade, numa primeira não, né? Mas numa grande primeira mudança, a gente passa a ter propriedade privada. Então, por exemplo, o cara que não era um bom procriador e não era um bom caçador, né? Que não tinha um bom porte físico, condições físicas, ele passa a ser mais preferido porque ele passa a ter a propriedade privada, né? E aí ele passa a escolher, porque ele tem agora um privilégio ali da propriedade privada. Isso eu não estou falando do que é certo, do que é errado, que eu concordo, que eu não concordo, estou falando de fatos históricos, né? E aí a gente começou a mudar o critério de escolha. Quem que a mulher escolhe, quem que o homem escolhe. Mas aquele outro arquétipo anterior continuou no inconsciente. Então, a gente tem, hoje, 2020, século XXI, a gente tem uma série de memórias transgeracionais acumuladas, que vêm do inconsciente coletivo, que vêm passando no nosso DNA e que vão e influenciam, sim, nossas escolhas, ou sucessos ou insucessos, né? No relacionamento e na sexualidade, porque acabei de falar de um critério de atração, né? Que hoje é diferente, hoje a gente vive desidentificação de gênero, né? Que bom, evoluímos. Mas está tudo aqui no nosso inconsciente. Quantas vezes até nós, mulheres, não nos pegamos sendo machistas? Hoje a gente classifica como machista. Mas nessas memórias de gerações passadas não existia nada disso, né? Então, acho muito interessante trazer que o Bert também, quando fez essa sistematização, foi com uma profunda observação de muitos anos, né? E desses comportamentos que mesmo a gente, às vezes, não concordando, a gente repete, né? Então, voltando a frisar isso, né? Essa abordagem foi uma abordagem baseada em experimentação. Essa abordagem, né, do Bert Hellinger, ela é reforçada por uma série de experimentos, uma série de constatações. Então, o que não vai significar que em 100% dos casos vai ser isso. O que existe é o quê? É um diagnóstico antecipado do que pode vir a ser o problema. Então, por exemplo, uma pessoa hoje com problema financeiro, né, existe uma indicação de que ela pode ter tido problema com o pai. Então eu vou explicar, vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas se eu tenho problema financeiro, de geração de dinheiro, eu posso ter algum trauma, algum problema no passado mal resolvido com o pai. Aí alguém pode chegar para mim, Júlio, mas eu não tenho nada disso, etc. e tal, eu tenho problema de dinheiro. Mais uma vez, não é 100% dos casos, entendeu? Mas é uma indicação que pode haver algum tipo de problema. Então, que fique bem claro isso. Feito isso, eu queria trazer ao conhecimento de vocês, né, dois aspectos, né, muito importantes. Né? O primeiro, com relação a o que é energia, a diferença da energia feminina e a diferença para a energia masculina. A energia feminina ela é diferente da masculina e as duas têm que caminhar juntas. Esse entendimento ele é fundamental, porque ele vem a esclarecer, muitas das vezes, problemas de relacionamento do casal. Porque as posturas situacionais são diferentes do homem e da mulher. Todo mundo sabe disso, o homem é diferente da mulher. Mas o que é importante entender é a parte comportamental e por que essas energias são diferentes. Então eu classifiquei aqui em 9, né? Pelo menos 9 não, 10. 10 características da energia feminina e 10 características da energia masculina. Então vamos lá. Energia feminina, ela tenta encher. Isso, a energia feminina tenta encher. A energia masculina, ela tenta esvaziar. A energia feminina, ela quer experimentar o amor.
a masculina quer experimentar a liberdade. Energia feminina faz coisas pequenas grandes. A masculina faz grandes coisas pequenas. A feminina quer ser compreendida. A masculina quer ser apreciada. A feminina quer ser possuída. A masculina quer liberdade. A feminina é estimulada pelo elogio. A masculina é estimulada pelo desafio. A mulher, energia feminina, reúne. Energia masculina, sai. Energia feminina, tempestade de luz. Energia masculina, tempestade de paz. Energia feminina, espera. Energia masculina, vamos lá. Energia feminina, lembra. Energia masculina, esquece. Vocês têm ideia que existem, né, uma diferença enorme que gera comportamentos diferentes. Um deles é a mulher, né? Ela quer experimentar o amor, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir segura. Eu falei sobre isso na última sessão, no nosso último encontro. E o homem não, o homem quer experimentar liberdade. O homem ele quer ser desafiado, porque ele quer ir para fora. Ele quer esse movimento de saída. E isso tem a ver com a nossa ancestralidade, como você acabou de falar. O que saía para caçar? Era o homem ou a mulher? Isso Era o homem, né? é o homem. Todo mundo sabe disso. O homem tinha que sair, caçar e voltar com a caça. Ele tinha que voltar com isso. Então, isso ainda existe, esse comportamento de saída, ele permanece até hoje. Então, o homem, quando ele fica aprisionado, ele se fecha. Ele se encapsula, ele desfoca, perde energia. Entende isso? Então, esse entendimento ele é fundamental para que a gente possa utilizar as energias ao nosso favor. Ok? Eu não sei se tem alguma pergunta aí para eu responder. Na hora que eu estava falando, eu vi que tinha um texto grande de alguém que parece que fez alguma pergunta. Sim. Qual é a pergunta? A Denise falou assim, mas se a gente não acha que muitas vezes as pessoas rebatem ou têm uma resistência a conhecer coisas que não conhecem, né? Assim, de experimentar coisas que não conhecem, né? E a Aline perguntou se essas duas energias devem caminhar juntas dentro de cada ser humano. Perfeito. Então vamos lá. Denise, com certeza tudo que é novo, as pessoas elas tendem a evitar. Que isso? Que constelação familiar? Esse cara tá maluco. Se Bert Helling deve ter fumado umzinho e inventou esse negócio todo. Mesma coisa falaram da Virginia Satir, a mesma coisa se fala da hipnose, a mesma coisa se fala da PNL. Sabe por quê? Eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu não tenho uma referência interna. Se eu não tenho uma referência interna, aquilo para mim é um ET. Aquilo para mim é um ET, não existe. Não existe isso. Que PNL? Programação Neurolinguística, John Grinder, Richard Banner. Nunca ouvi falar desses caras, bicho. Eu ouvi falar do Freud, ouvi falar do Jung, né? Ouvi falar do Lacan. Agora, John Grinder, Richard Banner, Virginia Satir, Milton Erickson. Cara, esses caras não existe isso. Ok? Por quê? Eu não tenho uma referência. Como eu não tenho uma referência, eu tendo a afastar aquilo de mim, porque eu não sei sobre o que é aquilo ali. Isso é um comportamento, né, normal do ser humano. Ele tende a evitar aquilo que ele não entende. Ele não quer nem ouvir falar. Não, fala isso perto de mim não, Júlio. Pelo amor de Deus, sai daqui com esse negócio de constelação familiar, de PNL, etc e tal. É muito comum isso. E tem muita gente que não acredita em nada disso, acha que isso é balela. Acha que isso é balela, a hipnose não existe. O negócio isso não funciona. Então é porque isso é uma limitação. São pessoas que têm a mente mais fechada e elas estão menos propensas à aceitação de quê? De aprendizado. Porque acham que já sabem tudo. O copo está cheio. Então, se eu for trazer mais alguma coisa, vai entornar. Então, isso é uma questão de entendimento diante da vida. Qual foi a outra pergunta? Se as energias têm que andar juntas? Se as energias devem caminhar juntas dentro de nós. Essas energias não têm a ver com o sexo, né? Com nenhum tipo de identificação. Eu tenho energia masculina e eu tenho energia feminina. A Adriana tem energia masculina e ela tem a energia feminina. A gente tem que transitar entre as duas energias. A gente falou isso na última live. Eu não posso ser só energia masculina. Como eu também, se eu for mulher, eu também não posso ser só energia feminina. Em alguns momentos eu tenho que me apropriar da energia masculina, em outros momentos eu tenho que me apropriar da energia feminina. Essa é a maneira de o ser humano, né, ele navegar pela vida
da melhor forma possível. Ou seja, é quando ele transita entre essas duas energias, ou seja, a energia masculina e a energia feminina. Ou seja, todos nós temos as duas. Algumas pessoas estão despolarizadas, uma no masculino, outra no feminino. Então, o homem Perfeito. masculino, ele tende a se tornar um homem mais feminino. O que significa isso, Júlio? Esse cara não vai ter o ímpeto de ir para a vida. Esse cara não vai ter o ímpeto de se desafiar e partir para fazer o que precisa ser feito, porque ele despolarizou o masculino. Da mesma forma, a mulher, né, que precisa também da energia masculina, se ela está despolarizada no masculino, ela tem a mesma atitude. Ela vai ser mais caseira, ela vai querer ficar mais em casa, etc. E ela não vai ter a força necessária, a energia para ir para o mundo. Essa energia de ir para o mundo é a energia masculina, a energia de sair para a vida, a energia de conquistar, de brigar, de lutar. Entendeu? Essa é a definição. Tem mais alguma pergunta? A Aline comentou agora, o problema é que a sociedade, o mundo do trabalho, tende a nos desequilibrar. Acho que, sobretudo, para as mulheres, né? Que precisam se equiparar, né, num comportamento masculino, numa expectativa de comportamento masculino, né? No mercado de trabalho, principalmente. E muitas vezes a gente acaba se identificando, né? A gente não consegue, eu vou falar como mulher, né? Muitas vezes a gente não consegue sair do trabalho e tirar o figurino, né? Deixei de ser Adriana profissional, agora eu sou Adriana mulher, estou saindo porta da empresa para fora e agora eu estou totalmente equilibrada aqui, meu yin e meu yang, né? O que a Aline falou é muito pertinente, assim, realmente esse desequilíbrio, ele acontece. Queria aproveitar aqui o gancho para falar um pouquinho dessa parte energética, e aí você pegar de volta aí para né, trabalhar em cima aí da constelação. Se a gente for pela leitura dos chakras, por exemplo, né, os chakras que estão mais próximos da Terra, né, a gente tem 7 chakras, né, a gente tem o primeiro chakra, que é na região do períneo, e o segundo chakra, que é na região do baixo abdômen, né, para as mulheres aí, a região do útero, né, dessa parte ginecológica, e os homens também têm uma memória aí, né, tem o seu, como se fosse um útero energético, né, tem aí a energia, né, que vem da mãe. E essa energia, se a gente for pensar, né, quando você une o homem e a mulher, né, você tem uma potência tão grande da junção dessas energias que você cria uma nova vida, né? Então, é a união dessas energias, independente se é as duas polaridades dentro da mesma pessoa ou juntando pessoas, não só casal, uma equipe bem equilibrada com energias yin e yang, né? Todo tipo de junção, né? Que não esteja despolarizado, que não esteja com excesso, né? Muito forte, você vai ter essa energia Kundalini, que é essa energia de criação, né? De potência, de vida, de pulsar, né? De potência de vida, ali presente para a criatividade. E esses 2 chakras, eles são os chakras que estão mais próximos da Terra. A Terra, então, seria, pelo Tantra, por exemplo, a gente tem Shiva, energia masculina, é análoga ao espermatozoide e ao cosmos, né? A semente. É o campo das ideias, das possibilidades. E a energia feminina, Shakti, é ligada ao útero e à exuberância de Gaia, né? A própria natureza, o campo das manifestações. Então, é o útero que tem essa capacidade de gestar e trazer ao mundo. Então, quando a gente está muito só no masculino, você tem a semente, mas não tem o veículo para trazer. E se não adianta você ter o veículo para trazer se não tem semente? Não adianta ter terra se não tem semente, não adianta ter semente se não tem solo, né? Você não vai colher frutos. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de frutos em todas as áreas da vida, né? É o dinheiro, mas é também a alegria, é a vitalidade, é a criatividade, é essa exuberância, assim como na natureza, né? E nos princípios herméticos também fala, né? Nos 7 princípios herméticos, a gente tem o princípio das polaridades, né? Então, para ver o nosso universo, ele é todo feito igual aquela figura do yin yang, né? Do taoísmo, né? Ela encaixa, ela dá liga, ela vira consistência e matéria
na hora que tem o encaixe, né, das duas polaridades, né? Se você pensar aquela figura de Yang, se você desmontar ela em dois, eu tenho até uma aqui, mas não está aqui perto de mim, daqui a pouquinho eu vou pegar. Se eu quebrar ela em dois, eu não tenho mais aquela esfera, né, que é o todo. Eu passo a ter uma quebra de duas. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Ou a gente está só no espiritual, ou a gente está só no material. Né? Ou a gente está só no emocional, ou a gente está só na realização. É o que você acabou de falar das polaridades, né? Então, eu vou até pegar aqui, vou passar a palavra para você e eu estou te ouvindo. Eu vou só pegar para mostrar aqui daqui a pouquinho. Mas pode ir falando, pode prosseguir. O que você falou, ele é fundamental, né? Há dois mundos, né? Se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar os dois mundos. Há um mundo interno, passivo e espiritual, e há um mundo externo, ativo, comportamental. Então, muitas pessoas, elas só querem cuidar do mundo interno, que é o mundo espiritual. Se eu não cuidar do meu lado, do meu mundo externo, né, que é o lado dos comportamentos, é o lado que eu vou para a vida, eu vou ter problema. Toda vez que houver uma descompensação entre esses dois mundos, assim como se eu só for ativo e comportamental e não cuidar do espiritual, né, que justamente é o yin yang, né? É o movimento para fora e para dentro, para fora e para dentro, em cima e embaixo. Né? Então eu tenho que ter esse entendimento. É ele que vai trazer para a gente a energia, né, para o mundo. Porque o dinheiro, o que é o dinheiro, Júlio? O que é dinheiro? Dinheiro é um símbolo de energia. O dinheiro nada mais é que um símbolo de energia. E o dinheiro, ele potencializa quem você é. O dinheiro é moeda. É moeda e nota. Aquilo ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um símbolo, mas ele potencializa quem você é. Então, essa história de que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, dinheiro não é nada. Ele vai potencializar quem você é. Entendeu? Então, se você é uma pessoa boa com dinheiro, o que você vai fazer? Vai fazer caridade, vai fazer filantropia. Agora, se você é um cara mau com dinheiro, o que você vai fazer? Você vai usar para fins negativos. Entendeu? Então, o dinheiro, ele vai potencializar quem você é. Então, essa energia, mais uma vez, ela tem que transitar, né, dos dois lados, o yin e o yang. Então, daí a necessidade de a gente ter esse Trouxe aqui, ó. É isso aí. Entendeu? Não é uma coisa só, Né? são os dois unidos Ó. que vão dar a potência para você sair para o mundo. Para você ter o quê? Ter os relacionamentos que você gostaria de ter, para você ter o dinheiro que você gostaria de ter. Talvez você não tenha ainda, mas você se sente com energia, com garra, com força, com criatividade. Se você estiver funcional, você vai sentir tudo isso o tempo todinho. Você vai conseguir caminhar. Entendeu? Agora, se você não tem essa energia, o que acontece com você? Você cai, você se retrai, você não se sente forte o suficiente. Então, a concepção da energia, né, e eu queria ler algumas coisas aqui que eu anotei para falar para vocês, né, rapidamente, né, que o seguinte, quando eu falo de a energia, né, essa concepção do Bert Hellinger, ele é muito claro em dizer o seguinte: a mãe é a força criativa. Quando não há essa força presente no ser humano, ele se torna fechado. O Bert Hellinger vai dizer ainda que o amor e as relações são a cara da mãe. A força, o poder de avançar, criarmos e manifestarmos riqueza no mundo é o pai. O pai é o dinheiro. Quem experimenta a ausência de dinheiro na vida, experimenta isso porque, em primeiro lugar, precisa resolver sua relação com o pai. A força de avançarmos é uma força que vem do masculino. A força de preservarmos é uma força que vem do feminino. Então, são definições. Júlio, mas olha só, meu pai morreu. Aí você tem um procedimento que pode ser feito com relação a isso. Um procedimento de perdão, de você deixar aquilo ir. Porque muitas das vezes, né, esses traumas, a gente traz para o presente. E quando você traz traumas, né, situações que aconteceram no passado, você traz para o presente, você também está levando ele para o futuro. Quem traz o passado para o presente condena o futuro a ser uma repetição
desse seu passado. Eu sinto muito. Sim. Não tem com ninguém, com Bert Hellinger. Isso é uma definição, é só você entender. Se eu estou trazendo o meu passado, né? Se eu estou trazendo algum lixo do meu passado através de pensamentos para o presente, eu sinto muito. Você está interferindo, sabe aonde? No teu futuro. Porque o passado já passou. O passado já aconteceu. Então você tem que encontrar uma maneira, e a gente sabe fazer isso, né? A gente vai estar, a Adriana vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer um workshop exatamente sobre isso aí. Então, existem alguns exercícios, algumas técnicas que podem ser usadas para te liberar agora, no presente, para que você não traga essa carga do passado. E que ela vem através de quê? Pensamentos e emoções. Lembra que eu falei na última live que emoção é igual cola? Então, quando algo aconteceu no passado e que teve envolvimento, teve carga emocional, eu trago isso para o presente. Lembra do momento passado que houve dor? Você consegue lembrar disso com facilidade. Tudo que assim como felicidade também, mas dor é que é o problema. Porque quando você traz dor para o presente, então a relação mal resolvida com o pai ou uma relação mal resolvida com a mãe não é que vai definir o teu sucesso ou prosperidade, mas vai estar impactando sim, de alguma forma. Então você precisa, de alguma maneira, estar liberando, fazer essas liberações para poder seguir adiante, o quê? Com mais força. Ok? Então, tem alguns comentários aqui, aí o pessoal já está se identificando aí, tem que resolver coisa com o pai, provavelmente a galera está com problemas de dinheiro, né? Muitos estamos, né? Mas, de qualquer forma, a gente às vezes percebe que algumas coisas se repetem, né? Da mesma forma que você acabou de trazer, problemas relacionais repetitivos têm a ver com a energia da mãe, né? Se a gente pensar, ó, a mãe bota a gente de pé, nutre, né? Dá colo. O pai joga a gente para o mundo, né? O pai quer que a gente vá se arriscar. E tem sido, né, cada vez mais, primeiro com o mercado de trabalho, com a Revolução Industrial, depois as guerras e depois os divórcios, né, a ausência da energia masculina, a ausência do pai, cada vez maior, né? Então a gente também está tendo isso multiplicado pelas gerações, né? Você falou sobre a coisa do perdão, a própria constelação também trabalha, né? O Ho'oponopono, que é uma outra técnica, e algumas possibilidades, né? O importante é resolver internamente. E eu ia acrescentar assim, até nos chakras, por exemplo, a gente tem 3 chakras que têm uma energia, uma polaridade mais feminina, e 3 com uma polaridade mais feminina. E o quarto, que é o do meio, que é o do coração, que é o que integra os dois, né? Então, aqui, se eu tenho integrado, eu tenho uma figura. Se eu solto, eu tenho 2 metades. Não vai ter, né? Não produz alguma coisa, né? E aí, indo para essa leitura que a solução está aqui, né? Por isso que a gente tem os relacionamentos. Porque no relacionamento a gente consegue também muita cura. Quem acha que vai encontrar alguém perfeito e vai ter um relacionamento super feliz e tranquilo, a questão não é quem você encontra, a questão é como você vai lidar com as questões que aparecem. Porque se tem um lugar onde a gente pode evoluir, e isso é sinal que é porque não é fácil, nos relacionamentos, né? É nas relações que a gente tem uma evolução espiritual real, né? Não essa filosófica e que depois a gente fica aqui na bolha, né? Igual o Pequeno Príncipe. Não é isso. É no conflito, né? Uma vez eu ouvi isso e eu acho que é verdade. Assim. Toda relação, você tem 2 opções, persistir ou desistir. Você decide se você quer fazer aquilo dar certo, né? E é no momento do conflito que você toma essa decisão. Se você quer abandonar e ficar eternamente trocando de relacionamento para encontrar um melhor, que o problema está no outro, não está em você, né? Ou se você vai finalmente aprender a fazer dar certo, aprender a ficar e aprender a receber o que vem, né? E aí a gente tem conversado muito para poder preparar esse workshop do dia 11, terça-feira,
né? Inclusive, hoje é o último dia para inscrição, né? Para quem quiser estar com a gente, né? Que vai ser totalmente prático. Então, a gente trabalhou muito em cima desses pilares que a gente está falando hoje, né? A trabalhar essas duas energias internamente, trabalhar a cura das relações, a empatia, quer dizer, eu poder calçar os sapatos do outro, não pela minha régua, mas pela régua dele, né? Quer dizer, a pessoa chega com outro universo, como é que eu lido com isso, né? E a questão do diálogo, técnicas para diálogo, divórcio energético, né? Júlio vai falar um pouco mais da parte dele no workshop, mas assim, e essas curas das relações passadas, né? Do perdão, né? Desse perdão de uma forma geral para abrir esse chakra cardíaco, né? Então é o workshop Cura das Relações. Tem um comentário aqui dizendo assim: eu não conheci o meu pai, que morreu quando eu tinha 2 anos. Mas eu acredito que eu usei o meu avô materno, que eu tinha bastante contato e que me espelhou em muitos exemplos, né? Aí a Suzana disse: a questão é quem não tem problema, ora com o pai, ora com a mãe, né? Todos temos questões. A questão é a seguinte: quanto isso nos impacta e nos faz sofrer algo do passado como se fosse presente. Se a gente falar assim, vai precisar passar um mês com seu pai, falar assim, nem pensar. Então, tem uma questão aí, né? Falar assim, não, imperdoável o que ele fez, como ele agiu. Ou então, né, tem uma fala que é muito comum, que é assim, ele tinha os defeitos dele, mas, opa, peraí. Então, o filho é o juiz do pai, né? Então, isso Perfeito. vai causar sérios problemas. Então, todo mundo acha que está tudo resolvido. Mas se Exatamente. tem. E a gente está tendo essas lives para mostrar assim: se tem problema financeiro, não está resolvido. Se tem problema relacional, ou libido, ou não tem alguma questão ainda para resolver, né? Não quer dizer que a gente está errado. Quer dizer que a gente precisa trazer mais amor para aquilo ali e poder fluir mais na vida, né? É, A Lu perguntou sobre relação de irmãos, falou se tem essa coisa da ordem de quem chegou primeiro e equilíbrio entre dar e receber. Tem, né? tem. É, peraí, perdi. Peraí. Suzana, peraí, hoje é o último dia da inscrição, nem tinha visto do workshop. A gente falou nas últimas lives, a Aline dizendo que está dentro e tal. Então, vamos lá. O Júlio vai falar um pouco mais aí, né, dessa, dessa nossa abordagem de hoje e de como vai ser também o workshop, né? Mas o workshop ele vai ser na terça, vai acontecer na terça-feira e as inscrições estão abertas, né? No link, tá? É só pedir para a gente que a gente faz o envio do link. Tá no meu Insta, tá no, né? Mas quem precisar é só pedir para a gente. Então vamos lá. A gente está caminhando já para o final, né? E mais um dia passou muito rapidamente. A Adriana já está mostrando os números. Oh, Então o tempo passa voando. Enfim. Então, não sei quem fez a pergunta, mas existe alguma ordem dentro do contexto das constelações familiares? Sim. Há três grandes leis que o Bert deixou para a humanidade. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da ordem e a terceira é a lei da troca. Então, existem 3 leis que você precisa respeitar. Aquele que veio antes tem o direito de pertencer. Eu vou repetir. Aquele que veio antes, então tem uma ordem, ok? Aquele que veio antes tem o direito de pertencer, tá ok? Dentro desse contexto, uma das coisas que vão ser fundamentais no workshop, que a gente precisa sim estar esclarecendo, estar resolvendo, estar curando, é com relação à postura do homem e da mulher dentro da relação. Há 3 tipos de posturas. Há pessoas que entram numa relação para receber. Essa pessoa ela vai esmagar a outra, ela vai exaurir a outra, ela vai sugar
a energia da outra pessoa, porque ela só entrou para receber. Ela é aquela pessoa que ela tem que me dar. Tem que me dar para eu me sentir segura. Eu preciso da outra pessoa para me sentir segura. Ela vai acabar com a outra pessoa. Essa é uma postura relacional. Existe uma outra postura, que é uma postura de troca. Se ele me dá, eu dou. Se eu dou, ele me dá. Essa é a postura de troca. Ela é a ideal? Não, porque ela também pressupõe que alguém me dá para eu poder dar também. Se ele me der, eu dou. Se ele me der amor, eu dou. Se não me der amor, eu também não dou nada. Mas ela já é melhor do que a outra postura. Que a outra postura ela é uma postura de vampirismo, de esmagar outra pessoa. Ela vai destruir a vida daquela outra pessoa sem saber. Ok? Então eu falei da primeira situação, onde a pessoa entra para receber, a segunda situação, que ela entra para trocar, e a terceira, que ela tem que entender, que é como ela deveria se relacionar com a outra, para contribuir. Contribuir sem esperar nada em troca. É a única postura que vai dar certo. Nenhuma outra postura vai dar certo. Ou seja, a primeira nem falar, nem contar, e a segunda ela tem um prazo de validade. Porque vai chegar uma hora que a gente começa a ver que isso, cara, isso é só tomar lá da cá, entendeu? Então isso vai ter um prazo de validade. E a única maneira, né, de você manter um relacionamento de longo prazo é você entender que você está ali para contribuir, para seja lá o que for, você vai estar jogando a pessoa para frente, você está ali para impulsionar a outra pessoa, fazer com que ela se sinta bem. Então isso tem que ser algo incondicional. Não pode ser algo condicional, porque toda vez que for condicional, vai ter prazo de validade. Então, eu queria finalizar hoje falando exatamente sobre essas 3 posturas. E encerrar, né, com um entendimento que eu tenho da onde a humanidade se perdeu. A humanidade se perdeu no momento em que todo mundo deseja apenas ter. Todo mundo quer ter carro, casa, apartamento, viajar, mas muito pouca gente está se preocupando em ser. Está se preocupando em se melhorar a si mesmo. Não ficar querendo que o outro melhore, porque é muito fácil apontar o dedo e encontrar os defeitos no outro, mas o que você vem fazendo para melhorar? Para melhorar o ambiente dentro da sua casa, para você melhorar o ambiente dentro do trabalho, porque todo esse trabalho energético existe dentro da empresa também. Existe um grupo de psicólogos hoje que trabalham em empresas como Google, Microsoft, Apple, melhorando a energia de dentro da empresa. Sabe por quê? A energia dentro das empresas é extremamente carregada. É gente sendo demitida, um, de repente, tentando puxar o tapete do outro, uma competição, atendo pessoas assim. Pô, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, eu fico assim perplexo. Meu Deus, líderes que não dão os parabéns no dia que o funcionário faz aniversário. Cara, isso não existe. Eu não posso esquecer de dar os parabéns para um liderado meu, ou não posso deixar de fazer uma avaliação e explicar por que o cara não vai ser promovido. Tem que dar uma justificativa, entendeu? Então isso vai magoando as pessoas estão feridas dentro do ambiente de trabalho. Isso dificulta também a energia. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Disfunções. Então você vai ver daqui a pouco o cara está com depressão, está com nível de ansiedade, aí está com pressão alta, aí está com pontinho, pontinho, pontinho. Que é o quê? São sintomas de uma vida disfuncional. E dentro da relação, eu falei isso na última live, a relacionamento de casal, ela é a fonte de felicidade ou é a fonte de dor e tristeza? Tristeza profunda. Porque você está se relacionando com uma pessoa que o tempo todinho te coloca para baixo, ou não sabe te valorizar, ou não sabe te entender, né? Procurar te entender, ver que você é um ser humano que tem falha, etc. e tal, e buscar isso através do quê? De um entendimento, cara, isso machuca muito, isso é muito doloroso, porque é uma pessoa que você confia, uma pessoa que está do seu lado, então isso é muito complicado. Daí a necessidade de a gente caminhar para um entendimento, e a gente quer propor isso através do workshop, de entendimento da relação. Aonde que as relações falham? Aonde que elas começam a acabar? Qual é o início do fim? Para que você, talvez, hoje que esteja solteira, tenha um critério diferente na hora de se relacionar ou de escolher. E para você que está hoje, como a Adriana falou, muita gente está casado hoje, já está à procura de uma outra pessoa, mas
Você parou para ver que talvez você precise melhorar e não só ficar apontando defeitos e que algo precisa ser feito, e isso muitas vezes é um aumento de consciência, saber aonde que você começa a errar e por que as coisas estão caminhando, e às vezes até se repetindo, porque você já vem de 1, 2, 3, 4 relacionamentos e nenhum deles deu certo. Você já parou para se perguntar por que os anteriores fracassaram? Será que você tem alguma parcela de culpa nisso aí? E a resposta é sim. Então, enquanto você não melhorar, não tenha expectativa de que hoje, né, o relacionamento vai se solucionar sozinho. Porque é necessário o quê? Uma postura de comprometimento e não de acusação. De você entender o meio, entender o que acontece e saber, cara, qual é a minha parte nisso, em que eu posso melhorar. Não ficar esperando que você melhore. Quando você muda, tudo muda à sua volta, mas você tem que mudar. Agora, as pessoas estão dispostas a mudar? Aí está o E problema. compreender que também suprimir também não é um caminho. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, da live, que se eu me fecho, se eu decido suprimir essa área na minha vida, eu estou suprimindo a energia sexual. E Nossa, isso vai se refletir no dinheiro. A sexualidade, é que a gente não teve tempo para explorar isso adequadamente. Ela é um manancial de energia. A energia mais poderosa do ser humano é a energia sexual. E tem gente que fala, eu me fechei para o sexo. Cara, você está morto. Você está morto. Você não vai conseguir caminhar com nenhum projeto teu, porque energia sexual, sexualidade, tem nada a ver com sexo profano. Sexo, né? Penso em sexo, eu penso em sexo. Se você entrar agora no Google, né? Eu fiz essa consulta ainda há pouco, tem 475 milhões de consultas sobre a palavra sexo. Sabe quanto é de sexualidade? 170 mil. Então, muita gente não sabe nem o que é sexualidade. Pensa que sexo é pornografia, etc. e tal. Não é isso. A energia mais forte do ser humano é a energia sexual. É a energia que explode entre o homem e uma mulher que se amam, tanto que formam a vida. A energia do homem e da mulher, as duas energias juntas, elas formam uma vida, elas formam um novo ser. Através do quê? Daquela carga de energia. É tão simples quanto isso. Agora, muita gente desconhece e acha que o sexo em si é pornografia, etc. Há muita desinformação, né, que vem até, muitas vezes, tem gente até que foi criado dentro de uma família que o sexo era negado. Não, sexo é errado, sexo é isso, é aquilo. As pessoas crescem, né, com aquela carga aí, sim, que vem da mãe, vem da avó, às vezes numa criação muito rígida, como acontecia no passado, né, que a mulher tinha que casar. Então, isso é trazido até os dias de hoje. Muitas mulheres têm dificuldade de se abrir dentro do relacionamento, de se entregar ao relacionamento, porque acham que aquilo é errado, aquilo é profano. Enfim, isso precisa... Principalmente dependendo da origem ancestral, isso pode ser mais forte ainda, né? A gente tem muita influência, né? E, e outra coisa é o seguinte, a gente também encarar que filhos não são só filhos crianças, bebês, né? Nossos projetos são filhos, nossas materializações são filhos, né? Então, se essa energia, para o Tantra, tudo é energia sexual, né? Então, a energia sexual e a criatividade é a mesma energia. Na leitura dos chakras, é a mesma frequência, né? Dinheiro e sexualidade, tem a mesma frequência. Então, quando a gente está suprimindo uma coisa, você está suprimindo tudo, né? Está suprimindo sua própria natureza humana, né? Sua própria capacidade de gerar coisas. E aí, qual que é o efeito? Escassez. O efeito vai ser escassez. A pessoa, infelizmente, vai experimentar a escassez. Aí vai achar que é isso, aquilo, é o mercado, é a pandemia. Não. É justamente tudo isso tem que ser trabalhado junto. Né? Existem todas essas áreas, por isso que a área pessoal, a área de saúde, né? A área dos relacionamentos e a área do trabalho, todas elas têm que ser trabalhadas. Não dá para você trabalhar só uma. Todas elas têm que ser trabalhadas. É a única chance de você ter sucesso realmente financeiro, sucesso na área da saúde, sucesso nos relacionamentos, se todas as áreas forem trabalhadas. Tá ok? Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês. Né? A gente está chegando ao fim, a Adriana já está me dando já indicação de finais. Então,
Então, mais uma vez, foi um prazer estar aqui, estar contribuindo. Lembrando a vocês, né, se vocês querem ter uma oportunidade para entender mais, e não só entender, mas buscar um caminho de cura e solução, esse workshop foi feito para você. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu já sei tudo. E pode ter certeza, você não sabe tudo. Né? Eu não sei tudo, nem a Adriana sabe tudo. Não, tô longe. Ser explorados, né? E a gente quer justamente trabalhar numa postura de solução, uma postura de ajuda e que algo prático, que você possa colocar em prática e viabilizar, né, a tua vida de uma forma mais sistêmica. Tá ok? E de mais realização, né? Mais alegria, colher mais frutos aí. Mesmo quem está no relacionamento, está casado, né? Extrair tudo que pode ser, né? Na relação e que isso possa reverberar nas outras áreas da vida também, né? Esse é o convite que a gente faz para o dia 11. Ok. Então, um beijo a todos. Obrigado, Diana, mais uma vez. Um beijo, Júlio. Obrigada, viu? E gratidão a todos que estavam aí com a gente. Ok? Aguardo vocês lá, tá, pessoal? No workshop, dia 11 de agosto. Beijão para vocês. Simbora. Tchau. Simbora. Um beijo. Tchau.